Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Versículo 2. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério. Versículo 3. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Versículo 7. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Versículo 9. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Os tolos e perversos não acreditam em pecado, nem no inferno, mas os tementes a Deus e justos, quando tropeçam e cometem algum pecado, imediatamente devem buscar o perdão do Senhor e eventualmente da pessoa ofendida, restabelecendo sua plena comunhão com o Senhor. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. No original grego, a expressão fiel e justo comunica um conceito único: fiel, tracinho e, tracinho justo. Esse aspecto linguístico revela um pouco mais sobre o caráter de Deus e sua forma de julgar todos os que, mediante a fé pessoal no sacrifício redentor de Jesus Cristo, se arrependem de seus pecados e recebem a graça perdoadora da promessa que Deus firmou com os seus. Salmo 143, 1. Hebreus 10, 22, 23. O perdão é o milagre de se restaurar completamente uma comunhão destruída pela quebra de confiança. Mateus 6, 12. Voltando em Provérbios 14, cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. Qualquer pessoa, por mais que tenha instrução ou experiência de vida, se não pertence ao rol dos filhos de Deus, não consegue compreender e partilhar dos sentimentos de um pecador arrependido, nem da plena alegria do perdão e reconciliação que somente o Salvador pode conceder ao crente arrependido. Mateus 26, 75. 1 Pedro 1, 8. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. A sequência de erros cometidos por Pedro tem muito a nos ensinar. Primeiro, demasia autoconfiança e falta de humildade. Segundo, desobediência ao pedido de Jesus para dedicar-se à vigilância e oração. Esquecimento quanto às advertências e conselhos de Jesus. Conclusão: grandes quedas na vida cristã são consequência da prática de pequenos erros despercebidos ou tratados com displicência. Voltando em Provérbios 14, versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Veja aqui, a humilde, entre aspas, tenda, entre parênteses, tabernáculo dos justos, permanecerá inabalável, conforme a ilustração ministrada por Jesus Cristo em seus ensinamentos.
Mateus 7, 24, 27 e Lucas 6, 46, 49. Versículo 12 de Provérbios 14. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja só o comentário. Aqui há uma advertência clara a toda e qualquer religião ou crença que não tenha como fundamento a pessoa e a obra do Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo. Salmo 25, 4, Salmo 119, 35, João 14, 6. Continuando o Provérbios 14, agora o versículo 13. Mesmo no riso a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Versículo 14. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. O termo hebraico transliterado em sag, entre aspas, infiel, comunica especificamente a ideia de uma atitude contínua e explicitamente desleal contra Deus. Foi o comportamento descrente e infiel tantas vezes descrito no livro de Êxodo, especialmente em Juízes. A infidelidade ao Senhor é a disposição íntima de relativizar ou esfriar na fé e afastar-se da obediência sincera à palavra de Deus. Hebreus 6, 4 ao 8. Versículo 15. O incauto acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. A expressão hebraica original, entre aspas, o prudente, refere-se à pessoa, entre aspas, sagaz, engenhosa, inteligente, esperta, qualidade que podem ser direcionadas tanto para o bem quanto para o mal. Gênesis 3:1. Jesus nos ensinou a ser, entre aspas, astutos para o bem. Mateus 10:16, Jó 5:12. Mateus 10:16. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Voltando a Provérbios 14, versículo 16. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. Versículo 17. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Versículo 18. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Versículo 19. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Versículo 20. Os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Versículo 22. Acaso não é certo que pecam os que tramam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade. Versículo 23. Em todo trabalho dedicado há proveito, meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Versículo 24. Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. Versículo 24, na Almeida Revista Corrigida, tá? A coroa dos sábios é sua riqueza, a astultícia dos tolos é só estultícia. Na KJ está: os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. Versículo 25, continuando: a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara falsidades é enganoso.
Versículo 26. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. Versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Versículo 28. Na multidão das pessoas que governam está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. Versículo 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Versículo 30. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Versículo 31. Mas deixa eu ler novamente o 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente a sua falta de juízo. E na Almeida Revista Corrigida está assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 16, 32 está escrito: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Tiago 1,19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar, e lenta para se irar. Porque a ira do homem, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Aí o versículo 21. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Versículo 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Voltando em Provérbios 14, continuando. Versículo 30. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Versículo 31. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Continuando. Mas aqui eu vou ler na Bíblia King James, aqui no rodapé. Está escrito assim: é impressionante o número de pessoas que vivem abaixo do nível de pobreza em todo o mundo. A falta de misericórdia e cooperação efetiva daqueles que possuem bens e fartura para com os que não têm a mesma chance é uma atitude de desonra ao nome do Senhor, pois Deus criou tanto os ricos quanto os pobres à sua imagem. Tiago 3:9, Mateus 25, 31 ao 46. Continuando, versículo 32. Por meio da sua própria malignidade o perverso é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. Versículo 33. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo o que existe na alma dos tolos vem a público. Versículo 34. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Veja que Israel foi escolhida para receber as maiores bênçãos de poder, prosperidade e prestígio em todo o mundo, caso obedecesse às leis de Deus. Deuteronômio 28, 1 ao 14. Os cananeus chegaram a ser expulsos de suas terras por causa do pecado que cultivavam. Israel, contudo, por haver se rebelado contra os mandamentos do Senhor, recebeu a mesma sentença. Versículo 35. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo real.